Muito bem, então boa noite a todos novamente. Bem-vindos à nossa disciplina IAD de Gestão da Qualidade Total, né? Só para dar um overview geral, né? Na última aula, né, que obviamente foi a primeira aula dessa disciplina, né? Nós conceituamos um pouco qualidade, né? Então, o que é o conceito de qualidade, né? Falamos de qualidade, que qualidade ele é um atributo subjetivo, né? E que o Garvin, né, ele tentou, obviamente, diminuir um pouco essa subjetividade, né? Então ele atribuiu alguns critérios, né, para definir exatamente, né, o que ele poderia, né, falar em termos de definição da qualidade, né, tá? E aí o Garvin, né, ele veio com esses conceitos, né, de que qualidade era desempenho, características, confiabilidade, né, conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida, né? Então, com esses atributos, né, ele conseguia diminuir um pouco a subjetividade, né, desse conceito de qualidade, né? Depois a gente falou um pouco do modelo de Kano, né? O modelo de Kano, ele também procurava, né, separar as características de qualidade em três grupos, né? O primeiro que ele chamava de características básicas, né? E ele percebeu que as características básicas de um determinado produto, né, ele não aumentava a satisfação do cliente, né? Mas qualquer ausência de uma característica básica, né, trazia insatisfação, né? E aí ele percebeu também que existiam algumas características de desempenho, né, que quanto maior o meu produto tinha, maior era a satisfação do meu cliente, né? E depois ele descobriu um outro grupo de características, né, que eram aquelas características de excitação, né, que eram as características WOW, né, que eram características que o cliente não esperava para aquele produto ou serviço, né, e obviamente potencializava a sua satisfação, né? Entender essas características dentro de um ambiente de negócios, né, é extremamente importante, né? Ou seja, investir na qualidade, naquilo que o cliente percebe como valor, né? Depois a gente falou um pouco da evolução da qualidade, né? Desde a época lá do artesão, né? Passando pela Revolução Industrial, né? Passando pela fase de inspeção de produto, né? Que era separar produto bom e produto ruim no final da linha, né? Depois, a parte de controle de qualidade, que eu comecei, né, a dar um pouco de ênfase no processo, né, procurando entender o que fazia com que um determinado produto, né, ele ficasse com qualidade ou ficasse com má qualidade, né? Depois, a fase de garantia da qualidade, né, ênfase no sistema da qualidade, né? Depois, a qualidade total, né? Qualidade total já intrínseca no ser humano, né? Que o japonês chamou de quality mind, né? E depois a fase de competitividade total, né? Aonde eu olho a qualidade como também uma ferramenta estratégica, né? Para que as empresas possam não só sobreviver, mas também ganhar participação de mercado, né? Depois nós começamos a falar um pouco dos gurus da qualidade, né? Passamos pelo Stewart, né? Que era o pai do controle estatístico da qualidade. Passamos pelo Deming, né? Que é o pai da qualidade, né? Falamos aí dos 14 princípios do Deming, né? E o quanto esses 14 princípios ainda são extremamente relevantes, né? Na grande maioria das nossas organizações ainda hoje, né? E lembrar que esses princípios do Deming, né? Ele escreveu lá em 1950, né? E ainda é muito, muito, muito real dentro das empresas, né? Tá? Depois a gente falou do Kaori Ishikawa, né? Que ele era aquele pensador da qualidade, né? O mais humanista de todos, né? Era o cara que desenvolveu o que ele chamou dos círculos de controle de qualidade, né? Que era a participação efetiva do pessoal de chão de fábrica na solução do problema, né? Tá? Ele foi o cara que desenvolveu uma ferramenta que a gente vai trabalhar, né? Dentro do curso, né? Que é o diagrama de Chicago, ou o diagrama 4M, né? Ou o diagrama 6M, né? Onde ele tentava identificar qual que eram as causas dos problemas, né? Para que efetivamente, encontrando a causa raiz do problema, eu conseguisse eliminar o problema de forma definitiva, né? Depois nós falamos ainda do Juran, né? O Juran, com a contribuição principal do Juran, era o desenvolvimento da trilogia do Juran, né? Onde ele falava que a qualidade ela nasce lá no projeto, né? Então, quando eu começo a pensar em como que vai ser o produto, eu já estou lá pensando na qualidade, né? Depois, como manter a qualidade
durante a fabricação do produto, né? E depois como eu faço uma melhoria contínua desse produto ou desse processo, tá? E o Juran também teve uma outra contribuição bastante importante, né? Que era o desenvolvimento dos custos da qualidade, né? Onde o Juran ele começava a falar a linguagem que o empresariado mais conhece, que é a linguagem financeira, né? E daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes essa ferramenta de custos da qualidade do Juran, né? Depois nós falamos do Feigenbaum, né? Que ele era o estratégico da qualidade, né? Pensando na qualidade como um elemento que fazia, né? Começava a fazer diferença na gestão das empresas, né? Deixa eu, acho que alguém já conseguiu fechar o microfone, né? Tá? Aí depois a gente falou com o Crosby, a gente falou do Crosby, né? Cuja principal contribuição era o conceito do zero defeito, né? Tá? E aí eu parei aqui, né? E é aqui que a gente vai efetivamente continuar a aula de hoje. Tudo bem? Tá? Então, muito bem, pessoal. Quando a gente fala... Deixa eu só ver se eu consigo fechar o microfone aqui dos cidadãos aqui. Então, meus padrões mudam sempre nossa roupa. Eu gosto. Nossa, eu peguei. Pessoal, se vocês puderem fechar, né? Fechar o microfone, acho que é o Josimar. Né? Josimar. A gente não consegue não, professor, só o senhor. Então, é que aqui também eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo fechar o microfone dele aqui. Ele já fechou, professor. Ah, beleza, então. Então tá jóia, então. Pessoal, então custos da qualidade, né? É uma ferramenta extremamente importante, né? Porque o que pensou o Juran, né? O Juran, ele falou, olha, eu não consigo convencer o empresariado, né, a investir em qualidade, né? Porque o empresário, o executivo, né, ele não pensa em qualidade como valor, né? Então, a forma que ele conseguiu convencer os executivos, os diretores de empresa, né, os gerentes de empresa, né, era mostrar o quanto que as empresas perdiam quando efetivamente o produto ou o serviço saía com má qualidade, tá? E aí ele veio com o conceito de custos da qualidade, né? Que era mensurar em termos financeiros, né? O que a empresa ela perdia em termos de dinheiro com a má qualidade, tá? E o quanto que ela investindo, né? Em prevenção e vem investindo em avaliação, né? Ela conseguia diminuir essas perdas, tá? Então, o custo da qualidade são todos aqueles custos incorridos, né? Para tentar impedir a existência de falhas, né? Para identificar, né? Localizar e corrigir as falhas antes do produto sair para campo, antes de ser vendido ao cliente. E, finalmente, para corrigir aquelas falhas, né? Após o momento da venda ao cliente e ao consumidor, tá bom? Tá? E aí nós falamos, né? Que o custo da qualidade, ainda na última aula, né? Que o custo da qualidade, ele basicamente, né? Ele tinha três ou quatro grandes grupos, né? O primeiro grupo, né, era o que a gente chamava de custos voluntários, né, da qualidade, né? Como o próprio nome diz, o que é custo voluntário, né? É aquele custo que a empresa ela está disposta a assumir, né, para que a qualidade ela fique melhor, né? E eu evite, obviamente, menos falhas e menos desperdícios para minha empresa, né? E aí os principais custos voluntários, né? É o custo de prevenção, né? Que é o custo de eu evitar que o defeito apareça, né? E depois o custo de avaliação, né? Que é o custo de eu constatar o problema antes do problema ir para o meu consumidor, né? E depois, obviamente, os custos involuntários, né? Que são aqueles custos que, infelizmente, né? Eu tenho quando determinado produto ele sai, né? Fora da especificação, né? Ou sai fora da qualidade. E aí nós dividimos os custos involuntários em falhas internas, né? Falhas de dentro da organização, né? Quando, felizmente, eu consigo detectar falha dentro da minha empresa, né? E depois as falhas externas, né? Quando eu não consigo detectar a falha dentro da minha empresa, né? E, infelizmente, essa falha, ela vai direto para o meu consumidor, tá? E aí nós falamos que os custos de prevenção, né? São todos aqueles custos ou todas aquelas atividades, né? Que eu gasto, né?
para garantir que os produtos defeituosos, né, e os serviços insatisfatórios, eles não sejam produzidos, né? Então, é para prevenir o defeito, ok? Tá? E aí nós falamos que os principais custos de prevenção, né, não são todos, né, mas os principais são os círculos de controle de qualidade, né? Hoje tem muita empresa que, ao invés de chamar, né, de círculos de qualidade, né, tem empresas que chamam isso, né, de grupos Kaizen, né? Eu acho que uma parte de vocês, na empresa de vocês, já devem ter falado disso, né? Ou grupos Kaizen, ou grupos de melhoria contínua, grupos OPEX, né? Então, são grupos de melhoria da qualidade, né? Que, obviamente, eu estou indo para prevenir defeito, né? Depois, todos os custos associados à manutenção preventiva, né? De máquinas e equipamentos, né? Depois, treinamento do pessoal, né? Qualquer tipo de treinamento ele é considerado também um custo de prevenção, né? Revisão das documentações, desenvolvimento de planos de inspeção, né? Planejamento da qualidade, análise de produtos novos, né? Controle de processo, né? Para garantir que os parâmetros de processo eles estejam mantidos e, obviamente, evitem, né, que a produção de peça defeituosa, né? Auditorias de qualidade, né? E também avaliação da qualidade no meu fornecedor, tá? Esses são os clássicos, né? Exemplos que nós temos aí de custos de prevenção, né? Depois, os custos de avaliação, né? Como o próprio nome diz, são aqueles custos que incorrem dentro da minha organização para mim localizar o defeito, né? Para mim constatar o defeito antes que esse defeito ele vá para o meu cliente, né? Então, os principais custos de avaliação, né? Por exemplo, né? São inspeções de recebimento do material comprado, né? Para garantir que a matéria-prima, que o componente que eu vou utilizar no meu produto final, né? Esteja bem, né? Esteja bom, né? Depois, inspeção durante o processo produtivo, né? Depois, avaliação de protótipo, né? Que é aquela primeira peça, né? Antes da produção em série, né? Depois, inspeções e auditoria das operações de manufatura, né? Auditoria da qualidade dos produtos acabados, né? Avaliação de estoque, né? Então eu vou lá aleatoriamente verifico como está a qualidade de um determinado item em um item que está pronto para ir para o meu cliente, né? E depois, obviamente, serviços e materiais para inspeção e testes, tá? E depois, né? Finalmente, né? Eu vou passar isso aqui, pessoal, mas depois, se der tempo, a gente faz esse teste, tá? E depois o custo de falhas internas, né? Então, os principais custos de falha interna, né? Que é quando, né? Um determinado defeito acontece, né? Tá? Então, os principais custos são retrabalho, né? Eu ter que fazer o trabalho novamente, né? Depois, sucata e material refugado durante a fabricação, né? Reclassificação de item, né? Então, se eu tenho lá um grupo de peças que tem boas e ruins, né? Essa atividade de separar a peça boa e da peça ruim, né? Esse custo da mão de obra e o custo de seleção de peça, né? E depois o custo das peças defeituosas, né? São exemplos também de custo de falha interna, né? Depois, atraso na produção e entrega de um determinado produto para o meu cliente, né? É outro custo de falha interna. Paralisação causada por defeitos, né? Depois, custos resultantes da existência de estoques suplementares, né? Para suprir as peças potencialmente defeituosas, né? Ou lotes rejeitados, também são clássicos custos de falha interna. E depois, obviamente, o custo de perda de oportunidade, né? Então, seja, que é o que a gente chama de peça de segunda linha, né? Então, eu sei que a peça não está 100% boa, né? E aí eu reduzo o preço de venda, né? Dou um desconto para o meu consumidor, porque eu sei que aquela peça tem um determinado defeito, né? Então, essa venda menor que eu faço, também ele é considerado um custo de falha interna, tá bom? Tá? Depois, os custos de falha externa, né? São aqueles custos associados, né? A toda vez que o defeito ele é encontrado depois que eu vendo o meu produto, né? E os clássicos custos, né, de falha externa são os custos do material devolvido, né? Então, eu vendo para o meu cliente, ele faz uma devolução, né? Depois,
concessão, né? Então eu dou algum desconto, né? Pelo fato do cliente ele ter comprado uma peça defeituosa, né? Cancelamento de pedido, né? Vendas perdidas, né? Depois reposição para manter a imagem da empresa, né? Que são os custos também com assistência técnica, né? Depois os custos com garantia, né? E depois o custo maior, né? Dentro das empresas, que é o custo do recall, né? Custo do recall é quando eu vendo um determinado produto, né? E aí dá um defeito muito grave, né? Com risco à saúde e à segurança do usuário, né? E aí, por lei, eu sou obrigado a fazer uma campanha de recolhimento desse material defeituoso, tá? Isso aí sempre, quando dá problema, a gente vê na mídia, né? Porque é obrigado a empresa a comunicar isso nos canais de comunicação, né? Então, por exemplo, não é muito raro, né? A gente vê, por exemplo, durante o Jornal Nacional, durante a novela das 9, né? Tem um disclaimer, né? Dizendo, olha, a Volkswagen chama os proprietários de todos os veículos tal, né? Chassi de número tal, o número de série de tal a tal, né? Para comparecerem até as concessionárias, né? Para, por exemplo, troca de determinado item de forma gratuita, blá, 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 tá? Tudo isso são campanhas de recall, né? E esse tipo de campanha é o custo maior que a gente tem de má qualidade, né? Não só os custos, né? De chamar os consumidores, né? A trocarem a peça, como também, obviamente, a imagem da empresa, né? A imagem da própria organização, tá? Esse também é um slide importante, né? Porque existe um estudo que ele diz o seguinte: a cada etapa, né, que o meu produto ele produzido, produto ou serviço, né, ele é executado, né, a cada etapa, né, ao qual o defeito ele não é detectado, o custo da qualidade ele aumenta 100 vezes, né? Então, por exemplo, quando eu identifico o problema no meu fornecedor, né, antes dele mandar, por exemplo, a matéria-prima para mim, né, um exemplo hipotético, tá? O custo de cada peça é 0,003 de reais, tá? Quando eu não detecto no meu fornecedor, mas eu detecto, né? Quando o produto chega na minha empresa, o custo ele já passa para 0,03, tá? Quando eu não detecto no recebimento do material e eu detecto essa falha, né, na fabricação do meu produto, aí esse custo já sobe para 0,3, tá? Quando eu não detecto na fabricação e detecto na fase de teste, esse custo já é R$ 3 por peça, tá? Quando eu não detecto na fase de testes e detecto na fase de inspeção final, né? Quando eu tô para despachar o produto para o meu cliente, esse custo já sobe para 30. E quando esse defeito ele é detectado, né? Quando o meu cliente comprou o produto, né, na loja e levou para casa dele, tá? Aí cada peça já custa R$ 300 em termos de má qualidade, tá? Né? Então essa é o que a gente chama da regra dos 10, né? A cada etapa onde o defeito ele não é localizado, né, o custo da qualidade aumenta 10 vezes, tá? Esse também é um conceito extremamente importante, né, para a gente definir, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, de alguns custos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o custo de energia elétrica, custo de aquisição de matéria-prima, custo de peças de reposição, custo de manutenção preventiva, custo de reparação, né? Custo de receitas, né? Aliás, custos não, né? As receitas, né? Da minha empresa, né? Depois, custos de salários e encargos com pessoal, custos com treinamento, né? Custos com amortização de equipamento, custos de controle da operação, né? Custo de inutilizados, né? Depois, custos de armazenagem, custo de reclamações, né? E outros custos de estrutura, tá? A receita naquele período, né, da minha organização foi de R$ 250 mil naquele período, tá? E os unutilizados, né, R$ 500, tá? E aí, como que eu faço o cálculo dos custos da qualidade, então, tá?
Energia elétrica, né? Ele é um custo que a gente chama que ele é custo fixo da minha empresa, né? Eu tendo ou não produção, né? Eu vou ter aquele custo, tá? Mas ele não é custo da qualidade. Depois o custo de aquisição de matéria-prima é um custo que eu tenho, é um custo variável, né? Dentro da minha empresa, mas também não é custo da qualidade, né? Depois, compra de peças de reposição também não é custo da qualidade, tá? Aí começa a manutenção preventiva, né? Todo aquele custo que eu faço para verificar, né? Se a máquina, se o equipamento, né? Se a ferramenta está ok, né? Antes dela produzir peça defeituosa, né? Isso é custo de prevenção, tá? Então aí eu coloquei um pezinho, né? Em custos de prevenção, né? Depois, custo de reparação. Fabriquei um determinado produto defeituoso, né? E aí eu tenho que, né? Ir lá e reparar esse produto, fazer um retrabalho nele, né? Então, esse é um custo de falha interna, tá? Depois, receitas da minha empresa, obviamente, não é custo, né? É entrada de dinheiro na minha empresa. Salários e encargos com o pessoal. Isso é custo fixo, tá? Tendo ou não produção, né? Eu vou ter que pagar o salário do pessoal, né? Depois, custos de treinamento, né? Então, nós já falamos que qualquer custo que eu faço para que as pessoas sejam melhores é custo de prevenção, tá? Então, treinamento, custo de prevenção. Amortização de equipamento. Eu comprei um equipamento lá 10 anos atrás, né? Então, cada ano que passa, esse equipamento ele vai sendo amortizado, né? O preço dele vai caindo, né? Então, significa que o meu investimento também ele vai se diluindo ao longo do tempo, tá? Depois, controle de operação, né? Tá? Eu estou lá fazendo controles, né? Para que as peças elas estejam ok, né? E o defeito seja detectado previamente, tá? Então, esse é um custo que nós chamamos custo de avaliação, né? Depois, custo de inutilizados, né? Então, tudo aquilo que eu fabriquei, infelizmente, não pode ser utilizado, né? Porque está com defeito, né? Então, isso aí é custo de falha interna, tá? Armazenagem é custo da minha empresa, né? Mas não é custo de qualidade, né? E depois reclamações de clientes, né? Que ele é um custo de falha externa, tá? E aí o que eu faço ali, pessoal? No lado direito, né? Vocês vão ver pelo meu mouse aqui, ó, tá? Se eu somar os P's aqui, ó, tá? Então somar o custo de manutenção preventiva de 100, né? E o custo de treinamento pessoal 2.500, né? Vai dar 2.600 como custo de prevenção, tá? Se eu pegar os As, né, que aqui eu só tenho um, custo de avaliação 1.000, né? Depois, custo de falha externa, né? Aqui eu tenho 2.500, né? E o custo de falha interna, eu tenho 500 aqui, que é custo de retrabalho, né? Recuperação, mais 3.500, que é o custo de refúgio, tá? Se eu somar 3.500 com 500, vai dar 4.000, tá? Que é esse custo de falha interna que eu tenho aqui, tá? Aí, se eu somar, né, os custos de prevenção e avaliação, 2.600 com mais 1.000, ele vai me dar 3.600, tá? Então, eu estou gastando com custo voluntário 3.600 reais, tá? E se eu somar falha interna com falha externa, eu estou gastando 6.500 reais, tá? Então, custo voluntário 3.600, né? Custo involuntário 6.500. E que vai me dar um total, né? Um total de custo da qualidade de 10.100 reais. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Vamos continuar, então, aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Antes disso, né? Como que é calculado, então, os custos da qualidade, né? Dessa empresa, né? Então, nós pegamos o custo da qualidade, né? Que deu lá 10.100, né? E divido pelas receitas da empresa, que é 250 mil, né? E, obviamente, multiplico por 100, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, pessoal, né? Que os custos da qualidade
dessa empresa, né, está em torno de 4%, tá? Então, essa empresa, né, ela tem um custo de qualidade, né, tem um custo para manter qualidade, né, e o custo de reparo de 4% do faturamento, tá? E nós falamos que custos entre 2,5 a 4 ainda são custos que a gente considera custos aceitáveis, tá? Tem empresas onde o custo da qualidade, né, é mais de 12, mais de 15%, né? Aí, obviamente a ineficiência, né, da minha empresa ela é muito alta, tá? Aí, a empresa, o que ela está dizendo, né? A empresa não está satisfeita, né, com os custos de qualidade, né? E aí ela começa a tomar algumas frentes, né? Tá? Então ela começa a fazer todo um trabalho de qualificação de fornecedores de matéria-prima, né? Então ela começa a investir, né, na qualidade do meu fornecedor, né? E ela começa também a investir, né, na qualificação do pessoal, tá? E aí vamos lá, vamos ver o que essa empresa, então, ela fez, ó, tá? Então, essa atividade de qualificação de fornecedores que vocês estão vendo aqui no meu mouse, né, ela não tinha naquela situação anterior, tá? Então, eu passei a investir mais R$ 500 por mês, né, em prevenção, né, em trabalho com fornecedores, né, e depois, vamos ver o que tinha mais, tá? Então, custos de prevenção, tá? E aumentei aqui, né, tá? Se vocês olharem aqui, vamos ver, custo de treinamento, ó, o custo de treinamento, ele era 2.500, tá? Então, eu passei a investir agora 4.000 em treinamento, tá? Vocês vejam que naquela situação, olha o que aconteceu aqui, ó. Aumentando os custos de prevenção, tá? O meu custo total, né, de prevenção, ele era de 3.600, tá? Ele passou a ser 5.750, tá? Só que veja bem, fazendo isso, olha o que aconteceu com o custo de falha interna e externa, ó. Na situação anterior, né, ela era 6.500, né? E na situação atual passou a 2.250, tá? Então o custo da qualidade ele saiu de 11.000 e baixou para 8.000, ó. Então se eu pego agora 8.000 e divido por 250.000, tá? Eu vejo que o custo da qualidade agora, ao invés de 4, ela é 3%, tá? Então praticamente o custo da qualidade reduziu 30%, tá? Aqui a comparação nos dois cenários, né? Vejam que a principal diferença, né? O custo de avaliação mantive o mesmo, ó. Mantive os mesmos 1.000, tá? Mas aumentei o custo de prevenção, tá? Aí olha o que aconteceu. Quando eu aumentei o custo de prevenção, olha o que aconteceu com o custo de falha interna, ó. Caiu de 4.000 para 750, ó. E olha o que aconteceu com o custo de falha externa, ó. Caiu de 2.500 para 1.500, tá? E é isso que o Juran, ele começou, né, a convencer os executivos, né, os diretores de empresas, né. Então ele falou, olha, se você quer ter menos desperdício na tua empresa, né, investe nos custos de prevenção, tá? Os custos de prevenção sempre é uma alternativa boa para as empresas, tá? Pode falar, Mayra. É só para eu entender, é como se na situação inicial eles estão tendo essa resolução e investir em outro setor vai amenizar as falhas internas, externas, é isso? Não é necessariamente investir em outro setor, Mayra, né? Se eu voltar aqui no slide, ó, o que a empresa ela fez, ó? Você está vendo que ela gastava, ó, em treinamento de pessoal R$ 2.500, tá? Sim, sim. Aí depois ela passou a gastar 4.000, Certo. tá? Então, ou seja, o que significa isso, né? Significa que quando a empresa, né, ela começa a investir em treinamento, por exemplo, né, para fazer com que as pessoas fiquem mais qualificadas, né,
essas pessoas conseguem fazer o Entendi. trabalho melhor. Tipo Tá? assim, investir na mão de obra para ter mais Exatamente. a prevenção. Agora entendi. É, Beleza. Obrigada. exatamente, né? Então, ao invés, né? Ao invés de eu conviver com a falha, eu vou investir em fazer com que as pessoas fiquem melhores, e aí as pessoas melhores vão produzir menos peça defeituosa. Tá? Então, essa é a lógica que o Juran colocou, porque antes que o Juran, né, ele começasse a falar isso, né, o empresário, né, o executivo, ele achava que treinamento era besteira, né? E até hoje, assim, tem muita empresa que ainda, por exemplo, o diretor da empresa, ele acha que treinamento não é um investimento necessário, né? Tanto é que quando tem uma determinada crise em determinadas empresas, né? A primeira coisa que a empresa faz é cortar a verba de treinamento, tá? E aí o Juran, ele começa a explicar, né, que isto não é inteligente, tá? Então aí ele começa a mudar a mentalidade das empresas, né? Deu para entender, ô Mayra? Deu sim, Beleza? professor, deu sim, Tá. obrigada. Então tá bom. Agora, pessoal, agora a gente vai efetivamente para nossa. Aquilo lá ainda era, né? Uma parte que ficou da aula passada, né? Agora, pessoal, a gente vai começar, a partir da aula de hoje, né? Começar a dar mais instrumental, né? E aí começa uma parte mais prática deste curso, tá? Então a gente vai começar a instrumentalizar vocês, né? Com o que a gente chama de ferramentas da qualidade, tá? Então são ferramentas que a gente usa dentro da empresa, né? Para a gente poder pensar melhor na qualidade, né? E como que eu consigo realmente melhorar não só a qualidade, mas melhorar o trabalho que a gente faz dentro das organizações, tá? Então vamos lá, então vamos percorrer algumas ferramentas, tá? A primeira ferramenta que a gente tem, que é uma ferramenta da qualidade, é o que a gente chama de brainstorming, tá? E aí deixa eu ir até o final do slide e voltar no módulo apresentação aqui, tá? Eu acho que vocês já conhecem essa ferramenta, né? Que é a ferramenta brainstorming. Vocês já ouviram falar, não? Beleza, tá? A maioria sabe. Então brainstorming é uma ferramenta que a gente utiliza lá no dia a dia, né? Só que quando a gente olha pela perspectiva da qualidade, tá? O brainstorming, ele é o quê? Ele é o quê, né? Lembram-se do que o Kaori Ishikawa, ele falava, né? Ele falava que quem conhece, né, mais como que o produto, ou o processo, ou a atividade é realizada, é quem faz a execução da atividade, né? Não é o chefe que fica sentado atrás de uma mesa, né, que sabe melhor como executar aquela atividade, tá? E aí o Kaori Ishikawa, ele fez uma analogia, né, por exemplo, com um carro, que é o exemplo que eu dei na aula passada. Se você tem um carro e você dirige esse carro todo dia, tá? Se o carro começa a apresentar barulho, você é o primeiro a perceber, tá? Fazendo uma analogia, quando você está lá no teu trabalho e você percebe alguma coisa errada, você é o primeiro a perceber, tá? Então o brainstorming, né? Ele começa a dar capacidade para as pessoas, né? A olharem, né? Esse tipo de defeito, tá? E qual que é algumas regras do brainstorming, né? Primeiro, né? Vocês já devem também saber disso. Dá participação a todos, né? É proibido criticar, né? Então todo mundo tem o direito de falar, né? Não vamos fazer julgamento prévio de qualquer tipo, né? Todas as ideias devem ser aceitas, né? O objetivo é gerar o maior número de ideias possíveis, né? E também ideias de carona, né? Então alguém dá uma ideia, né? Então eu ouço a ideia do meu colega, né? E eu consigo criar em cima, dar uma ideia melhor, tá? Pergunto para vocês, né? Por que que a gente não deve, né? Por exemplo, fazer julgamento, né? Por que que a gente não deve criticar, né? As pessoas dentro de uma sessão de brainstorming? O que que vocês acham?
Eu acredito Sim. que seja porque se é uma tempestade de ideias, se você julgar, vai desencorajar aquela pessoa a participar disso. Beleza, é isso mesmo. É essa a essência, né? Tá? E uma outra essência também, né? É obviamente encorajar, né? As outras pessoas também a contribuírem. Pode falar, Mayra. Eu também acho que às vezes é expor ideias, igual tá falando ali, né? Tipo, é cada um expor, e um ir incrementando o outro. Eu acho que faz até parte de ideias de carona. Porque eu acho legal um bate-papo, eu tenho uma ideia aqui, não, mas eu acho que essa daqui vai ser melhor. Então vamos pegar a minha e a sua, fazer a mesma coisa. Não sei se é isso também. Ah, não, é isso mesmo. É isso mesmo, Um né? conjunto de ideias. E é lógico, né? Eu acho que como a Luísa também falou, né? Quando eu começo a quando eu começo a criticar a ideia, né? Do tipo, isso aí já foi tentado no passado, não deu certo, né? Ou a pessoa dá uma ideia, eu falo, meu, que ideia besta que você está dando, né? Tá? Eu começo, além de desencorajar, né? As Desmotivar. pessoas a darem ideia, né? Eu começo também a criar um clima negativo, né? Tá? Para Sim. que as pessoas possam contribuir, tá? Então, aqui, ó. Então, nós temos alguns tipos de brainstorming possíveis, né? Tá? Então, nós temos o brainstorming do tipo aberto, né? Que normalmente é uma reunião de 2 a 8 pessoas, né? Com um facilitador, né? Que ele tem justamente essa tarefa de conectar e documentar as ideias, né? Tá? Ele é o cara que ele vai ser o condutor, né? O fio condutor, né? Do brainstorming, né? Para incentivar as pessoas a darem ideia, né? Tá? Para depois, no final também, né? Agrupar as ideias, né? Agrupar as ideias semelhantes, né? Então, esse é o papel do facilitador, né? Vantagens no brainstorming aberto, né? Tem uma riqueza maior de interação entre as pessoas, né? E a principal desvantagem, né? É que é desorganizado, né? As pessoas vão falando, né? Tá? E depois, no final, né? Eu tenho que reorganizar, né? Todas as ideias que foram compostas, tá? Depois a gente tem o brainstorming escrito, né? Que é reunião de um grupo onde as ideias são escritas sem comentários, né? Oral, né? Isso aí, eu acho que também vocês já devem ter participado de brainstorming desse tipo, né? Normalmente a gente faz, por exemplo, com post-it, né? A gente vai colocando as ideias, né? Com post-it e depois a gente vai agrupando essas ideias, tá? A vantagem é mais organizado, né? Obviamente, né? Eu registro no momento em que a ideia ela é colocada, né? A desvantagem é que uma sessão de brainstorming, né? Escrito, né? Ela demora muito mais, obviamente, do que o brainstorming do tipo aberto, tá? Né? Mas eu acho que contribui mais, né? Para o processo. E depois nós temos, eu acho que alguém está com o microfone aberto, está atrapalhando os demais aí, né? Deixa eu ver. Beleza. Tá? Depois, o que a gente tem mais aqui, pessoal? Então, o brainstorming, né? Com recuperação, né? Que ele é interrompido quando o grupo se sente cansado, né? A sessão é retomada após o amadurecimento das ideias, né? A vantagem é que eu tenho um melhor aprofundamento, né? Tá? E a desvantagem é que eu perco o time lá da discussão, ou o calor da discussão, tá? Pode falar, Mayra. Digamos assim, se o meu exemplo foi o aberto e o da Luísa, o com recuperação. Aquela coisa de criticar, desmotivar, e já o que eu falei é de reunir ideias. Tipo isso? Não, é um pouco diferente. Com recuperação, é assim, né? Ao invés de fazer um brainstorm de 3 horas, tá? Eu faço, por exemplo, esse brainstorming em 3 dias de 1 hora, tá? Qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é que eu deixo as pessoas pensando naquele processo mais tempo, tá? A desvantagem que ele está dizendo que é a desvantagem da perda da pegada, né?
é que muitas vezes na sessão de brainstorming, a pessoa está motivada naquele momento, tá? Então, de repente, se eu termino com brainstorming agora, né? Depois que eu fiz aquela primeira sessão de 1 hora, talvez amanhã a pessoa não volte com o mesmo ânimo, tá? Mas a grande vantagem é o aprofundamento, porque a pessoa pensou, né? Pensou o dia inteiro, né? E aí no outro dia ela pode contribuir de uma maneira diferente pro brainstorming, né? Começar desafio, né? a dar ideias melhores, blá blá, né? Porque teve Motivar. esse tempo de amadurecimento da ideia, tá? Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, ó, tá? Então pensem nisso aqui, ó. Como reduzir o desperdício de papel em uma empresa, tá? Então vamos fazer um brainstorming aberto, né? Um brainstorming rápido disso aqui, tá? Pensem um minuto, tá? Como reduzir o desperdício de papel em uma empresa, tá? E aí a gente vai discutir agora daqui a 30 segundos, tá? Opa, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui no meu... Não, beleza, tá? Pode falar, o Mayra e Bárbara. Eu acredito que muitas empresas hoje em dia ainda usam o Olerite impresso. E é uma coisa que pode ser digitalizada. Exato. E aí, Mayara, o que você queria falar? A minha opinião é que, assim, desperdício de papel, por exemplo, muito romaneio, muito nota, tudo que pode ser mais sistêmico, que pode ser mais, né? Por exemplo, é muito arquivo morto que a empresa acumula, né? Se for pensar. Sim. E Sim. planilhas, bloquinho de notas, radar, umas coisas que eu acho muito otimizado, assim, acho bacana. Beleza, ó. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Então como também, né? Acho que foi a Bárbara, né? Que falou, né? Uma das maneiras da gente reduzir papel é a digitalização, tá? Depois, ó, uma outra ideia, né? Que podia surgir do brainstorming, né? É quando eu for imprimir um determinado documento, eu imprimir frente e verso, né? Depois, num brainstorming, eu poderia também, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu faço uma determinada impressão, né? E depois eu jogo fora aquele papel, né? Uma outra forma de diminuir desperdício de papel é, por exemplo, deixar disponível a versão impressa que eu não vou mais utilizar para utilizar como rascunho, por exemplo. Pode falar, Richard Silva. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, na empresa mesmo onde eu trabalho, as pessoas do RH, eles fizeram dessa forma. Tem cesta básica, tem o Olerite, ponto, essas coisas digitalizaram tudinho. Para poder evitar exatamente isso, né? O desperdício de papel. Redução de custo, no caso. Então, mas não é nem só redução de custo, né? A gente está falando agora, as empresas, de uma maneira geral, né? Quando a gente fala em papel, né? Elas estão preocupadas também com o meio ambiente, né? Com a quantidade de árvores, né? Que são derrubadas para fabricar papel, né? E uma outra coisa que também as empresas agora pensam, né? É que a administração de papel também consome tempo e consome dinheiro, além também de dar também acesso, né? Então, por exemplo, você procurar um determinado documento, né? Em arquivo de papel, demora muito mais do que você procurar, por exemplo, de forma digital, né? Tá? O que a gente tem ainda, ó, pessoal? Impressão, né? Ao invés de imprimir colorido, eu imprimi em preto e branco, né? Mas vocês vejam o seguinte, pessoal, o que eu queria dar como exemplo, né? Ele é o seguinte, quando a gente faz, né? Um brainstorming aberto, né? Nesse nível, vocês deram algumas ideias e tudo mais, né? Tá? Mas o papel, né? O papel da pessoa, né? Que aí, né? Espero que esse papel, né? Depois dessas aulas, né? Também sejam conduzidas, né? Por vocês, né? É o papel, por exemplo, do facilitador, né? Então, qual que é o papel do facilitador, né? Então, o cara
o cara que está conduzindo esse brainstorming, né, ele não tem que ser aquele cara que simplesmente ele vai falando como eu falei, né? Pessoal, que ideias que vocês têm aí de reduzir desperdício de papel, tá? Eu vou dar um exemplo, vai. Além de tudo isso que a gente já falou, né? Digitalização, blá, blá, né? O que mais que vocês teriam como ideia para reduzir desperdício de papel? Então, professor, eu trabalho numa transportadora que é sistema Ravex, que tudo tudo ali. O sistema mostra rastreio, o sistema mostra desbloqueio de portas, mostra tudo, fora de raio e alerta quando não está. E aí, com isso, a controladoria, eles têm que tirar foto, deixar certinho o canhoto online, e tudo sobe para a Ravex. E aí, a nossa controladoria da empresa, elas avaliam, vê se o canhoto está legível, e aí eles começam a descartar o documento. Eu não acho muito válido, porque tem empresas que é arquivo morto e tem outras que descartam. Mas se eles têm a confiança ali, porque, né, a controladoria faz isso, né? É uma confiança. Então, a controladoria já está mostrando que está legível, está tudo certo, entregou no local. Então, a gente fica também dependente do online ali, né? No virtual. Isso daí eu vejo que também diminui muito o papel, mas eu confio muito no papel. Então, eu acho, assim, meio... Como eu posso dizer, né? Meio... Não, Tipo assim, vai saber se... Né? Porque é online, entendeu? Porque é online, mas vai saber se o cliente não sei o que fala e nós não temos o documento fiscal ali em mãos, mas também é online, né? O papel ele dá uma falsa segurança, né? Tá? Sim. A gente fica com aquilo, olha, eu tenho papel aqui, se alguém reclamar, né? Alguém reclamar, eu tô com Isso, ele, na verdade, na o mão. papel é uma Né? segurança, né? O online que é uma falta de segurança. Exatamente. Isso. Sempre ficam com aquele receio, né? Eu acho que tem o Renan e o Richard que queriam falar, né? Podem falar. Boa noite, professor. Na empresa que eu trabalho, ela reutiliza 100% papel. Então, eu trabalho numa empresa que fabrica sacolas de papel e todo material de sacolas que dá defeito e a gente descarta, ele passa por um processo de tingimento para tirar a cor, tirar as impressões e eles voltam novamente para a gente. Então, Beleza. qualquer tipo de papel da empresa, ele acaba sendo reutilizado na nossa. Não, beleza. Isso aí também é super importante, né? Mas agora o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o papel do facilitador, ó, tá? Então, por exemplo, o facilitador, ele poderia estimular essa discussão do brainstorming, né? Então, como que ele poderia estimular, né? O facilitador poderia dizer, olha, quando a gente fala em documentos, né? Quais documentos que ainda imprimimos que poderiam ser apenas digitais, tá? E aí ele começa a estimular para que as pessoas comprovante de entrega, blá blá, né? Tá? A pessoa começa a pensar. Depois existem relatórios ou planilhas, né? Que acho que também, né? Eu acho que também alguém de vocês, né? Aqui falou, né? Acho que a Zaira, né? Falou, né? Que existem relatórios ou planilhas, né? Que ao invés de imprimir, a gente poderia visualizar, né? A Mayra também falou, né? Que existem sistemas, né? Lá no sistema de logística deles, né? Que ao invés de gerar papel, ela olha direto no sistema, tá? Depois, o que poderia ser arquivado em nuvem, ao invés de passar física, né? Para acessar de uma maneira mais rápida, sem ter papel, né? Quando a gente fala em impressão, né? Como que podemos evitar impressões desnecessárias no dia a dia, né? Quais impressões poderiam ser substituídas por compartilhamento eletrônico, né? Depois um outro questionamento, né? O que poderia ser padronizado para frente e verso, né? Ao invés de folha de um lado só, né? Olhando um pouco processos, né? Se temos formulários internos, né? Que ainda são em papel, né? Como que a gente pode transformá-los
de forma digital, né? Se existe algum processo que sempre gera várias cópias impressas, como que eu consigo reduzir isso, né? Depois, como garantir que essas assinaturas possam ser feitas digitalmente? Então, por que precisa, né? O papel assinado na mão, né? Depois, reaproveitamento, que é muito o que o Renan falou já, né? Como podemos reutilizar papel já impresso, né? Uma forma também que eu falei que é para usar como rascunho, né? O que podemos fazer com papel que já não serve mais, né? Que é o que ele falou lá da reciclagem, né? Coleta seletiva, né? Se há áreas onde o papel pode ser substituído por quadro branco, né? Ou quadro digital, né? E depois também estimular as pessoas a pensarem em cultura e hábito, né? Tá? Como, por exemplo, né? Como estimular as pessoas a revisar, né? Um determinado documento antes de imprimir, né? Porque muitas vezes a gente imprime, depois verifica que o documento tá errado, né? Revisa e manda imprimir de novo, né? Se eu crio o hábito de revisar antes de imprimir, eu evito essa primeira impressão desnecessária, né? Depois, o que poderia lembrar os colaboradores sobre imprimir somente o que for necessário, tá? Então, esse exemplo que eu passei aqui para vocês, né, são formas, né, do facilitador agir, né, para que eu consiga também gerar menos papel, tá? Muito bem, pessoal. Depois uma outra ferramenta, né, de qualidade que ela é muito utilizada é o que a gente chama de folha de verificação, tá? Folha de verificação são formulários planejados, né, nos quais os dados coletados são preenchidos de forma fácil e concisa, né? Ou seja, registra os dados dos itens a serem verificados, permitindo uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da situação, né? São usadas para tornar os dados fáceis de obter e de utilizar, dispor os dados de uma forma mais organizada, né? Verificar a distribuição do processo de produção, coleta de dados de amostras de produção, né? Verificar itens defeituosos, né? Saber o tipo de defeito e sua porcentagem, verificar a localização de defeito, né? Mostrar o local e a forma da ocorrência, verificar a causa de defeitos, né? Investigar aspectos dos defeitos, obter dados da amostra da produção, determinar turno, dia, hora, mês e ano, né? E base para utilizar outras ferramentas, tá? Essa ferramenta, pessoal, deixa eu só voltar aqui, tá? Para tentar dar alguns exemplos, então, para vocês. A folha de verificação nada mais é do que uma folha de coleta de dado, tá? O Deming, ele dizia o seguinte, né? Que eu só posso analisar um determinado problema a partir do momento que eu tenha dados, tá? Então, a folha de verificação é uma folha para coleta de dados, tá? Então, vamos supor, por exemplo, né, que eu trabalho numa determinada empresa que ela trabalha em 3 turnos de produção, né? Tem o pessoal que entra às 6, sai às 2 da tarde, né? Tem pessoal que entra às 2 da tarde, vai até às 10 da noite, né? E tem pessoal que entra às 10 da noite, né? E vai até às 6 horas da manhã, tá? Os meus clientes estão reclamando, né? Que os meus produtos estão sendo entregues defeituosos, tá? E aí eu não sei, né? Qual turno está produzindo essas peças defeituosas, se são os 3 turnos, tem um turno que produz mais peça defeituosa do que a outra, né? Então aí eu preciso levantar os dados, né? Para saber aonde que eu quero agir, tá? Então, se eu não tenho o dado, né? Muitas vezes eu começo a dar tiro para tudo quanto é lado, tá? Então, a folha de verificação, ela é usada para isso, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, tá? É uma determinada empresa, né? Que ela está tendo um determinado problema com o cliente, né? O cliente ele está reclamando da qualidade do produto, né? Então, a primeira coisa que a empresa está querendo saber é que tipo de defeito que o cliente está reclamando, tá? Então, aí, para cada peça, por exemplo, que o cliente ele reclama, né? Eles vão lá na planilha e colocam lá um xizinho, tá? Ou, nesse caso, um tracinho, tá?
Então, por exemplo, o cliente reclamou que a peça que ele recebeu está com trinca. Aí eu vou lá e coloco um tracinho aqui na trinca, tá? O cliente lá reclamou que a peça está riscada. Vou lá e coloco um tracinho. Outro cliente reclamou que a peça está manchada. Coloco um tracinho. Outro cliente reclamou que a peça está com folga. Coloco um tracinho, tá? E aí, para cada peça que o cliente reclama, eu vou lá e aponto, tá? Qual foi o defeito que o cliente reclamou, tá? Aí, no final de um determinado período, né? Aí, vamos supor que eu fiz esse levantamento de dados, né? Depois, por exemplo, de um mês inteiro, tá? Comecei no primeiro dia do mês, né? E fui até o último dia do mês, registrando, né? Toda vez que o cliente reclamava de um determinado defeito, né? Eu perguntava qual era o defeito e registrava esse defeito. Aí, depois de um mês, né? Depois, no final do mês, eu olho a minha planilha e aí eu já consigo ter um direcionamento, ó, tá? Então, eu percebo que o defeito maior, né, que aparece na minha empresa é o defeito de risco, tá? Depois, o segundo defeito maior é o defeito de folga, tá? Depois é o defeito de trinca, né? E depois é o defeito de mancha, tá? Então, se eu não tenho, né? Depois a gente vai ver que tem outras ferramentas, né? Que também me ajudam a fazer isso, né? Mas, se eu quiser, né? Trabalhar para reduzir o número de defeitos, né? Ou o número de reclamações dos meus clientes, aí eu já conseguia tomar uma ação nesse principal defeito, que é o defeito risco, tá? Então, aí eu já consigo saber, né, que o maior problema de reclamação dos meus clientes é risco, tá? E aí eu poderia, por exemplo, olhar o meu processo de produção, né, tá? E começar a fazer proteções, né, nas diversas etapas que a minha peça caminha, né, para evitar esses riscos durante a passagem de uma operação para outra, tá? Então, essa folha de verificação, né, ela tem essa finalidade, né? Ela tem a finalidade de me auxiliar, né, a sair um pouco do escuro, né, e chegar numa situação que eu consiga entender melhor aquele dado, aquele problema, tá? Então, a mesma coisa, se eu quiser analisar se foi o turno de produção, né? Então, por exemplo, eu faço uma marcação, né? Na peça, marcação primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, né? Toda vez que o cliente reclamar, né? Eu vou lá, verifico a peça, né? E sei, né? Se ela foi produzida no primeiro, no segundo ou no terceiro turno. Após, sei lá, um mês, 2 meses de coleta de dado, eu consigo saber, por exemplo, que o terceiro turno é o turno que mais apresenta problema, tá? Aí isso me leva ao quê? Muitas vezes a fazer um programa de treinamento especial, né, para o pessoal do terceiro turno, né, ou, por exemplo, em alguma outra situação, colocar um determinado tipo de supervisão, né, melhor no turno da noite, né, porque normalmente o turno da noite ele é um turno esquecido, né, tá? Ele é um turno que as pessoas ficam meio que isoladas, né, e aí normalmente é por isso que a maior circunstância, né, de defeito aparece naquele turno, tá? Só que para saber isso, eu preciso fazer levantamento de dado, tá? Pode falar, quem quer falar aí? Então, Richard, Renan? pode ir, Richard. Renan também antes. Pode falar. Ou pode falar Não, eu também, não, mas não tem professor. problema. Pode falar, Renan. Não, eu não, acho que eu botei errado aqui o negócio. Beleza. Pode falar, Mayra, se os... Então, assim, professor, teve uma época que eu fui líder de armazém. Então, a gente tinha troca de turno. Eu tinha que passar o meu turno para ele. O meu era turno de tarde, né? Não é noturno nem diurno, é o meio. Acho que é o diurno, né? E, enfim. Aí, eu passava para ele e aí ele seguia. Ok. Aí eu passei para o turno da madrugada. E a gente, quando eu passava as coisas para ele, ele fazia, porque era de manhã. Aí, quando eu estava de tarde, eu passava as coisas para ele, não tinha resultado.
Aí eu fui perguntar para a equipe o que estava acontecendo. O líder dormia na empilhadeira, é umas coisas bem complicadas. E aí eu falava com os meus supervisores, com o RH, e antes de tudo isso, eu falei com o líder, né? Porque tem que ser uma coisa conversada entre colaboradores e tudo. Só que não melhorou e eu preferi sair da empresa, porque eu não estava conseguindo não ser ouvida, não estava dando resultado, porque outro turno não estava, né, acrescentando, então foi bem complicado essa parte. É. Não, é por isso que eu digo, né? As ferramentas da qualidade, elas servem para tirar um pouco dessa subjetividade, né? Tá? Então, por exemplo, obviamente, acho que você deve, né? Ter tentado convencer, né? Sim, Os líderes, né? Das eu, empresas nisso, né? eu Mas até falei assim. quando a gente vem com fatos e dados, né? Do tipo, através de uma folha de verificação, né? Eu consegui traduzir isso em número, dizer, olha, 70% de todos os problemas de XPTO, né, acontecem no terceiro turno, né? 20% no segundo turno e 10% no primeiro turno, Super, tá? Né? super. Então, se a gente começa através dessas ferramentas, né, conseguir mensurar, né, a gente consegue, obviamente, ter um poder de convencimento maior, né? Então, e a equipe dele ficava chateado, porque a equipe dele queria um líder ali conduzindo. E É, aí, quando eu fui conversar com o líder e tudo mais, e aí a equipe dele veio falar para mim que não estava achando bacana e tudo mais. Mas eu já não expus essa parte, né? Porque não sei se é muito de conduta profissional, né? Mas expus ali para os gestores, né? Falando que tinham pessoas falando, evidenciando, e ele entrou na câmera e viu o cara dormindo na empilhadeira, mas não mandou ele embora. Então tava insustentável, então não tinha como eu fazer 2 turnos. Né? Eu tô ali montando a rota, ele tem que carregar. Se não tá carregando, quando chegar os motoristas, tá tudo atrasado. Aí o outro turno de manhã que fica no pescoço. Tava bem fica complicado. sobrecarregado, né? Sim, É, é. Mas é isso, né? E outra, né? Acho que essas ferramentas elas não têm a finalidade, né, de descobrir culpado, né? Essas ferramentas elas têm a finalidade, né, de identificar um determinado problema e a partir daí traçar determinadas ações, né? sim. Para isso, né? Tá? Sim, porque nada são É, ações humanas, né? Não tem é, como. é. É lógico, né, que nesse caso, né, que você está falando, né, de pessoas que ficam dormindo, blá blá, né, quer queira ou quer não, a gente está falando aí no ser humano, né, tá? Mas Sim. aí tem que saber também a motivação ou a falta de motivação, né, que essas pessoas têm para isso, né? Sim, mas ali para Porque mim, acho que faltou é, um pouquinho da empresa, que a empresa não estava me ouvindo, estava afetando a empresa, porque estava sobrecarregando até o outro líder, mas o outro líder estava ali, tipo, pegou o cara não fez, o líder de manhã estava fazendo, mas ele não estava falando nada. E para mim tá errado, eu acho que todo turno tem que fazer as suas responsabilidades, né? é. E aquele compromisso, né, Com de certeza. que o resultado da empresa é o resultado de todos, né? Tá? É, Olha essa pergunta, ó. Qual o principal motivo da desistência de alunos durante um curso de graduação, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu fiz aqui uma tabelinha, né, tá? Então, por exemplo, né, então eu quero identificar, né? Então vamos supor que eu seja gestor, né? Eu seja gestor da Faculdade Flamingo, né? Tá? E aí eu quero tentar, né? Determinar, né? Qual que é a principal razão, né? Ou o principal motivo, né? Que os alunos acabam desistindo do curso e irem embora, tá? Então, por exemplo, aí eu faço, né? Então essa ferramenta de verificação, né? De folha de verificação, ele tem exatamente essa finalidade, né? Então, por exemplo, né? Aqui, né? Aí como que eu poderia trabalhar com essa ferramenta, né? Cada vez que um determinado aluno, né? Ele pede, por exemplo, trancamento de matrícula, eu vou lá, por exemplo, eu quero trancar a matrícula porque eu não consigo
me adaptar, por exemplo, tá? Aí outro lá, né? Aí outro lá falou, olha, opa, vamos voltar lá, tá? Aí o outro fala, eu tô desistindo, né? Aqui da faculdade por dificuldade de locomoção, tá? E aí eu começo, né? A cada aluno, né? Que acaba solicitando trancamento de matrícula, eu vou lá e vou colocando no meu painelzinho, né? No meu painelzinho, né? A frequência com que isso acontece, tá? Para saber, né? Qual que é o principal motivo, por exemplo, né? Dos alunos eles deixarem a faculdade, tá? E aí, obviamente, né? Após esse levantamento de dados, né? A faculdade ter, né? Informações necessárias, né? Para tomar alguma ação, né? Então vamos supor que a principal, né? Que a principal causa, né? De desistência de alunos, né? Seja, por exemplo, dificuldade de adaptação, né? Devido, por exemplo, o ensino básico deficiente, tá? E até fazendo um paralelo, né, com a nossa própria faculdade, né? Esse foi um dos principais motivos, né, que foram identificados lá atrás, né, de desistência, tá? É por isso que a grande maioria de vocês, né, tem aquelas aulas de reforço de português e matemática na sexta-feira, tá? Que é justamente para diminuir o gap, né, de um ensino médio deficiente, tá? Né? Então essa é a ferramenta, né, que a gente usa para tentar identificar, né, melhor o problema. Tudo bem? Vamos lá agora, pessoal, vamos falar, né, de uma outra ferramenta, né, que é uma ferramenta também que eu gosto muito, né, que é o fluxograma ou flowchart, tá? Aí pergunto para vocês sabem qual que é a finalidade dessa ferramenta? A principal, né, a principal finalidade dessa ferramenta é conhecer como uma determinada atividade ela é realizada, tá? Então, muitas vezes, né, nós que somos gestores, né, das empresas, né, ou estamos sendo preparados, né, para ser gestores das empresas, né, nós somos pagos pela empresa para melhorar processo, tá? Então, a única forma de melhorar processo é entender o processo, entender como a atividade ela é realizada, tá? Então, uma das principais ferramentas que a gente tem para isso, né, é o fluxograma de processo, tá? E o fluxograma de processo, ele é feito através de alguns símbolos, né, tá? Mas aqui eu vou dar muito mais do que o símbolo, né? Eu vou dar primeiro um exemplo para vocês aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui um processo, né, que ele é, por exemplo, atendimento ao cliente, né, de um determinado restaurante, tá? Então quais são as etapas disso, né? Então quais são as etapas desse processo? O cliente ele entra no restaurante, né, e ele vai pedir uma mesa para se sentar, tá? Se a mesa não tiver disponível, tá? O recepcionista ele entrega uma senha, né? E, por exemplo, encaminha o cliente ao bar, né? E aí o cliente ele aguarda uma mesa, tá? Se a mesa, né? E voltando voltando aqui no fluxo, né? Se a mesa ela está disponível, né? O recepcionista ele encaminha o cliente até a mesa, tá? E aí em paralelo, né? Aquele cliente que estava esperando uma mesa, né? Quando a mesa é disponibilizada, aí é a mesma coisa, a recepcionista, né? Ela pega o cliente e leva até a mesa, tá? Depois o cliente analisa o cardápio e faz o pedido, né? E depois o garçom, ele registra e encaminha o pedido, por exemplo, para a cozinha, tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu já consigo entender, né? Como que o processo, ele é realizado, tá? E aí, a partir do momento em que que eu conheço o processo, aí eu consigo melhorá-lo, tá? Né? Aqui, por exemplo, é um outro exemplo, né, de um outro processo, né? Então, por exemplo, só que aqui a gente desenha esse processo, né, através, por exemplo,
diagrama, né, que a gente chama que é diagrama das raias, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a responsabilidade da produção, né? Aqui eu tenho a responsabilidade do controle de qualidade e aqui eu tenho a responsabilidade do almoxerifado, tá? Então, eu não vou falar o processo inteiro, né? Mas vamos falar só uma parte, ó. O almoxerifado recebe a matéria-prima, tá? O almoxerifado efetua a conferência física, né? De produto e quantidade, né? Ele retira a amostra e envia para o controle de qualidade, né? Aí depois, o controle de qualidade efetua inspeção dimensional do material e avalia o certificado de análise, né? Se o material aí vem a pergunta, né? Está aprovado? Se o material não está aprovado, ele reprova o material, né? Depois o almoxerifado rejeita a nota fiscal e devolve o material ao fornecedor, tá? Se o material ele está aprovado, aí ele autoriza o armazenamento do material, né? E aí o pessoal de almoxerifado armazena o material no estoque, tá? A partir do momento que o material está armazenado no estoque, aqui a minha área de produção, a primeira coisa que ela faz é requisitar material de estoque. Aí o material sai daqui, vai para a produção, né? Aí a produção recebe a matéria-prima aprovada, né? E, por exemplo, efetua a produção do produto, tá? E aí, durante a produção, o controle de qualidade faz uma inspeção durante o processo, né? Se está aprovado, a produção continua, né? Se não está aprovado, né? Ele interrompe a produção, tá? Então, ou seja, aqui através do processo, né? Tá? Mais uma vez, não quero gastar muito tempo falando desse processo, né? Mas aqui a gente consegue entender como que o processo ele é executado, tá? E aqui, por exemplo, ó, vamos construir juntos, né? Um fluxograma de compras, né? De uma determinada empresa, ó, tá? Então aqui algum setor da empresa faz uma solicitação de compra, tá? Aí, né? O gestor aprova ou não, né? Se o gestor não aprova, essa solicitação de compra ela é cancelada, né? Se o gestor aprova, a área de compras efetua negociação, né? Opa, deixa eu ver se teve algum problema aqui, pera. Não, beleza, tá. Pode falar, Richard e Mayra. Tipo assim, se o gestor não aprova, ele não aprova pelo fato da produção, não aprova porque o cliente não Não, tá nesse caso, né? bloqueado, Nesse caso é um fluxo de compras, tá? Vamos supor que você fez, né? Uma solicitação de compra de um determinado item, né? Só que, por exemplo, o teu gestor, ele acha que aquele item não é necessário, tá? Ou ele acha que a quantidade que você está solicitando é uma quantidade maior do que o necessário, tá? Aí ele rejeita, né? Essa solicitação de compra, né? E a solicitação de compra ela é cancelada, tá? Aí, a partir do momento, deixa eu só ir para o fluxo, né? Aí a gente consegue ir até o final. Pera. Beleza, tá? Aí, pessoal, deixa eu voltar aqui no nosso fluxo, tá? Então, por exemplo, aí cancela, tá? Se ele aprova, né? Aí vai para a área de compras, né? A área de compras se efetua cotação e negociação, né? Tá? Aí, se é aprovada essa cotação, né? Se não é aprovado, né? Aí volta, fica aqui no looping, né? Tá? Então, enquanto não tiver aprovação, compras vai ter que ficar negociando e procurando novos fornecedores. Uma vez que aprovou, né? Aí compras fecha a compra com o fornecedor, né? Aí depois tem o programa de entrega com o fornecedor, né? Recebimento de material, né? Se o material está conforme o pedido, se dá entrada no estoque, né? E se não está conforme o pedido, recusa esse material do fornecedor, né? E aí, uma vez que o material dá entrada no estoque, aí eu posso enviar a nota fiscal, por exemplo, a pagamento, tá? Esse exemplo, né? Eu coloquei aqui
né? Mas para vocês entenderem, né, que o fluxograma de processo, né, ele é uma ferramenta, né, que eu utilizo para desenhar como que o processo ele acontece, tá? Para mim ter uma visão clara de quais são as etapas, né, que o processo tem, né? E aí a partir do entendimento das etapas do processo, eu consigo melhorá-lo, tá? Depois, O pessoal, gestor, vamos lá, ó. ó, o gestor, só uma Pode dúvida, falar. professor. O gestor Hã? de compras, ele também acompanha o estoque, acompanha tudo, e tipo assim, por exemplo, o senhor falou, ele vai recusar, como se fosse um pedido pequeno, ou tipo assim, pequeno que não seria válido, essa parte que eu não entendi. Tipo, por que Não, ele não. rejeitaria? Porque nada é vendas, né? Não, é compras, desculpa. Não é compras. Alguém está pedindo uma determinada compra, né? Primeiro, normalmente tem o crivo lá do gestor, né? Tá? Nas empresas acontecem isso, né? Normalmente, quando eu quero fazer uma determinada compra, eu faço uma solicitação dentro do ERP, né? Dentro do TOTUS, dentro do SAP, blá blá, né? Tá? Entendi. Aí tem o primeiro crivo de alguém que aprova, tá? Se alguém rejeita, tá? Aquela solicitação volta para mim, tá? Dizendo, olha, o gestor não aprovou, tá? Né? Aí Como muitas se vezes eu fosse tenho que ir lá. como se fosse Oi? vários fornecedores, e aí o gestor ali, o setor de compras escolhe aquele fornecedor, e aí vem no gestor e ele não aprova. Disso? Não, eu estou dizendo aí até uma etapa antes, né? A etapa que é a solicitação de compra ser aprovada para ir para compras, Ah, tá? Então, por entendi. exemplo, aí é o que você falou mesmo. Você está certa. Quando a solicitação de compra já está em compras, tá? Aí, por exemplo, aí a rotina que normalmente as empresas têm, né? É que compras, por exemplo, é obrigado a fazer 3 orçamentos, tá? E aí a partir de que eu tenho 3 orçamentos, né? Aí compras define qual que é o fornecedor que tem o melhor preço, né? E aí a partir do melhor preço define qual que é o fornecedor, né? Que vai ganhar aquele material, tá? Pessoal, vamos lá, senão não vamos ter tempo aí de avançar, tá? Uma outra ferramenta, né? Que a gente vai falar hoje é uma ferramenta que a gente chama que é técnica de grupo, né? O que acontece aqui, pessoal? Muitas vezes, né? Eu tenho alguns problemas, né? Dentro da minha empresa, né? E a priorização desse problema, ele tem pontos de vistas diferentes, tá? Então vamos dar um exemplo para esse exemplo ficar claro, né? Vamos supor que uma determinada empresa está com um problema de vendas baixas, né, de um determinado produto, tá? E aí o que acontece, tá? Alguns falam, né, que o problema das vendas baixas desse produto é devido à queda de qualidade, tá? Então eu não consigo vender porque o meu produto ele perdeu a qualidade e os meus clientes já não querem comprar, né? Outros da minha empresa dizem, né, que a queda de vendas, né, as vendas baixas, né, é devido aos preços que estão mais alto que a concorrência, tá? Depois, outros dizem que a distribuição inadequada do produto dos pontos de venda, né? Então, como eu não consigo distribuir os produtos, né, em todos os pontos de venda, eu não consigo vender, né, em maior quantidade, tá? Depois, falta de vendedor, né? Então, normalmente o gerente de compra, gerente de vendas, né? Ele vai falar, olha, as nossas vendas estão caindo, né? Porque falta vendedor, né? Para estar no mercado oferecendo o produto, tá? E aí depois, né? Outra área da empresa, né? Que fala que as vendas estão baixas porque tem novos produtos no mercado, né? E os clientes preferem esses novos produtos, né? Ao invés dos produtos da minha empresa, tá? Aí vem, né? Eu tenho aqui 5 causas, né? De vendas baixas, né? E aí, qual que é a causa, né? Que eu vou atacar primeiro, tá? Então, eu sou lá um gestor, né?
dentro da empresa com outros gestores, né? A gente tem que decidir, não dá para atacar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, qual que é a causa que nós vamos atacar primeiro, tá? Então, existe uma técnica, né, que se chama técnica de grupo, né, que é uma técnica para definir, né, de uma maneira consensuada, tá? Qual que é, obviamente, o problema, né, que a empresa entende como mais prioritário, né, que a gente vai, obviamente, tocar, tá? Como que funciona essa ferramenta técnica de grupo, tá? Então, vamos lá, ó, tá? Então, cada participante do grupo, tá? Cada participante do grupo, né, vai, por exemplo, atribuir notas, tá? Então, por exemplo, né, cada participante do grupo vai atribuir 5 para o problema que ela considera mais importante, né, e 1 para o problema que considera menos importante, tá? Então, naquele exemplo, ó, o primeiro gestor, né, colocou que o principal problema que ele acha é o problema B, tá? Então, vamos olhar qual que é o problema B que ele apontou lá, tá? Então, o problema B, ele está dizendo que é o preços altos em relação à concorrência, tá? Na opinião dele. Depois, na opinião dele, o outro problema importante, né, só que menos, né, do que preço alto, né, é o problema E, que é novo produto no mercado, tá? Depois, queda de qualidade, né? Depois, distribuição inadequada, né? E o menos importante, né, para esse gestor é falta de vendedores, né? Que é o que menos importante, né? Para esse problema da empresa, que é queda de vendas, tá? E aí, para cada um, né, que vai dar a sua opinião, a gente faz a mesma coisa, ó. Então, segundo o gestor, ao invés dele achar, né? Primeiro o gestor achou, vamos lá nesse exemplo aqui, ó. O primeiro gestor achou que o principal problema era o problema D, tá? Já o segundo gestor, ele achou que o problema maior era o problema A, tá? Depois o terceiro gestor achou que o problema maior da empresa era o B, tá? Depois o quarto gestor achou também o B, né? E o terceiro gestor também achou que o principal problema da empresa era o problema B, tá? Depois, ó, o primeiro gestor achou que o segundo maior problema da empresa era o problema C, tá? Depois o segundo gestor achou que o segundo maior problema da empresa era o problema B. Depois o terceiro gestor, ele já achou que o principal problema da empresa era o problema C, era o problema E, tá? O quarto gestor já achou que o segundo problema maior da empresa era o problema A, né? E depois o último achou que o principal problema da empresa era o problema C, tá? Quando eu coleto, né, opiniões diferentes, né, de várias áreas, de vários gestores da empresa, blá, blá, como obter um consenso geral, né, do grupo em qual que é o problema que eu vou atacar primeiro? Eu faço uma conta da pontuação, ó, tá? Então, se eu pegar o problema A, né, tá? Então, o primeiro gestor pontuou com 2, o segundo com 5, o terceiro deu uma nota 2, né? O quarto deu uma nota 4 e o quinto deu uma nota 1. Quando eu somo essas notas, né, atribuídas ao problema A, eu encontro 14 pontos, tá? Quando eu pego o problema B, ó, a primeira pessoa deu uma nota 1, né? A segunda deu uma nota 4, a terceira deu uma nota 5, né? Depois, a quarta deu uma nota 5 e a quinta também deu uma nota 5, tá? Então, a importância do problema B, né, é uma pontuação de 20, tá? Depois, o problema C, a primeira pessoa lá deu uma nota 4, a segunda deu uma nota 1, né? A terceira deu uma nota 3, né? A quarta deu uma nota 3 e a quinta deu uma nota 4. Somando tudo isso, dá 15 pontos, tá? Depois, o problema D, a primeira pessoa deu uma nota 5, a segunda 2, a terceira 1, né?
a quarta 1 e a quinta pessoa deu uma nota 2, tá? Deu 11 pontos, né? Depois o problema E, né? A primeira pessoa deu uma nota 3, a segunda deu uma nota 3, a terceira deu uma nota 4, a quarta deu uma nota 2 e a quinta deu uma nota 3. Me deu uma nota de 15, tá? Aí a conclusão final que eu tenho, né? Dessa técnica de grupo, né? Para esse problema da minha empresa, né? Qual que era o problema? Vendas baixas do meu produto, tá? Então aí a empresa, né? Tá? Sentou com todos os responsáveis pela empresa e, em consenso, determinaram que o problema que a empresa vai atacar primeiro é o problema B, tá? Então, ou seja, nem todo mundo achou, né, que o principal problema de vendas baixa era o problema B, tá? Mas o consenso mostrou, né, que a melhor alternativa, né, tá, que todo mundo está levando em consideração a trabalhar é o problema B, tá? Aí eu consigo, né, fazer com que os esforços da empresa, né, sejam direcionados, por exemplo, a preços altos em relação à concorrência, tá? E aí vai fazer, por exemplo, né, que hajam ações, né, para, por exemplo, rever o preço de venda, né, tá? Diminuir custo na produção, né, tá? Então essa técnica de grupo, né, é uma técnica que a gente utiliza, né, dentro das empresas, né, quando eu preciso, né, obter, né, um senso comum, né, de como agir como agir, né, quando eu tenho diversas alternativas, né, e eu não tenho recurso para tratar todas as alternativas ao mesmo tempo, tá? Então essa técnica de grupo, né, é uma técnica que a gente chama, né, que é uma técnica de priorização, tá? Então através dessa técnica de priorização, né, eu estou obtendo um consenso geral, né, de todos os gestores, de todas as áreas da empresa, né, para qual o problema que a empresa está considerando mais importante. Pode falar, Richard, qual que é a dúvida? Você ainda está com a mão levantada da anterior ou é uma dúvida daqui? Ô, professor, foi engano, desculpa aí. Não, beleza, beleza. Pessoal, com relação, né, a essa aula de hoje, ficou alguma dúvida, né, que vocês queiram tirar, né? Tá faltando aí 3 minutos ainda, né, para a gente poder discutir alguma coisa, tá? Vocês vão ver, né, que, por exemplo, técnica de grupo é um negócio legal. Quando tem divergência dentro da minha empresa, né, essa é uma técnica legal para a gente chegar no consenso. Pode falar, Mayra. Eu achei bacana a estratégia do B, porque ele colocou o menos importante e colocou o E, e o resultado deu 20. E eu colocaria antes o mais importante, que é o 5. E isso me interessou, achei legal. Então, porque aí, aí você faz o seguinte, né? Isso aí também evita, né, Mayra, né? Um dos principais objetivos dessa ferramenta, né, é democratizar, tá? Então, muitas vezes, né, as pessoas, né, elas não se sentem compromissadas, né, com uma determinada decisão da empresa, né, porque as pessoas falam, aquela decisão foi tomada pelo fulano de tal sem consultar ninguém, tá? Então, pode ser até que essa seja a melhor solução, né, mas às vezes o processo decisório, né, tá, dá a impressão que foi uma decisão tomada por alguém, né, e eu vou ser obrigado a fazer aquilo, obrigado, tá? Sim, como Essa se ferramenta uma ação radical, ele tá sendo acompanhado, ele não ia tomar uma decisão radical sem ter uma Não, consulta, então, porque depois no final é 5, 5 e 5. então por isso que essa ferramenta, né, ela é uma ferramenta, né, que também ela permite, né, as outras áreas, as outras pessoas na organização, né, a também optarem, né,
naquilo que elas consideram importante, né? Isso vai ser considerado na organização, né? E aí, a partir daí, uma vez definido, aí é o objetivo de todo mundo, tá? Legal. É exatamente o consenso, tá Sim. bom? Tá? Raciocínio. Pessoal, para hoje era isso, né? Tá? Então nos vemos aí na próxima aula, né? Apresentando mais algumas ferramentas, tá? Se vocês puderem, né? Vocês já conseguem fazer aquelas continuadas, né? Pelo menos a primeira e a segunda continuada já dá para fazer, que é relativo às ferramentas que nós já discutimos na primeira e segunda aula, tá bom? Tá? Falou, gente. Muito obrigado e nos vemos Muito então. obrigada, professor. Boa noite. Nos vemos então na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, professor. Obrigado, até logo, gente. Boa noite.